Eclesiastes, capítulo de número 6. Nós vamos estudar todo o capítulo, que não é tão extenso. Vai do verso 1 ao verso de número 12. Alguns colegas da escola me convidaram para ir à casa de um deles. Só que, para não dar a volta em um quarteirão gigante, éramos todos adolescentes, eles resolveram pular o muro do condomínio. Todos foram e eu fiquei por último. E quando eu estava escalando o bendito muro, um policial me segurou pelo pé. Por livre e espontânea pressão, eu voltei. E naquele dia, eu ouvi o sermão mais fervoroso e incompreensível de toda a minha vida. Sim, pois eu havia acabado de chegar aos Estados Unidos, o que significa que eu nada entendia de inglês. O policial falou 1 quilo. E se eu entendi muito, foi 1 grama. Mas foi o suficiente, gente. Pelos gestos e pelo fervor do oficial, a coisa ficou clara. Eu não podia pular aquele muro. E por isso, para não copiar meus amigos, eu tive que dar a volta no longo quarteirão. Você já viveu alguma coisa parecida na vida? Já chegou tão perto de algo só para perdê-lo? Apenas para se decepcionar? Nós não gostamos disso, mas é fato, gente. A vida é cheia de decepções. As coisas nem sempre saem como planejamos. As pessoas nem sempre são o que parecem. Nossos desejos nem sempre são atendidos. É assim ou não? Eis a vida debaixo do sol. Então nós temos que perguntar: como lidar? Como lidamos com as decepções? Esse texto vai nos ajudar, eu acredito. E para começar, eu quero ler o verso 1. Eclesiastes capítulo 6 e versículo 1. O texto inspirado nos diz assim: vi ainda outro mal debaixo do sol, que pesa bastante sobre a humanidade. Vamos orar? Espírito Santo da verdade, eis a tua palavra. E nós nos aproximamos dela nesta manhã, orando como fez o salmista. Que os teus estatutos, Senhor, sejam o nosso consolo. Nós precisamos desta bênção. Nós te rogamos por ela. Espírito, por favor, auxilie-nos e nos abençoe com clareza e com pronta obediência à tua voz. Nós te rogamos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Salomão terminou o capítulo 5 em um tom bastante alegre. Se ainda se lembra, ele nos contou que Deus nos dá vida, riqueza e deleite. No entanto, quando chegamos ao capítulo 6, nós logo percebemos que o rei de Jerusalém voltou à nota triste. A coisa fica tão séria aqui, que um estudioso chama esta passagem de um dos capítulos mais escuros de toda a Bíblia. E ele parece ter razão. Pois aqui Salomão nos apresenta uma lista de decepções com a vida.
Talvez esteja falando de sua própria experiência. Ou quem sabe o sábio está nos apontando o que viu na vida de seus contemporâneos. Não faz muita diferença. A verdade do texto permanece. A vida debaixo do sol está cheia de decepções. Pastor, temos exemplos? Quais são algumas das decepções que enfrentamos na vida? Nesta porção sagrada, o sábio nos apresenta 3, pelo menos 3. A primeira delas é: prosperidade não garante felicidade. Versos 1 e 2, gente. Vi ainda outro mal debaixo do sol, que pesa bastante sobre a humanidade. Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, de modo que não lhe falta nada que os seus olhos desejam. Mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas, e outro as desfruta em seu lugar. Isso não faz sentido. É um mal terrível. Vi outro mal debaixo do sol. É um mal terrível. É tão terrível que pesa sobre a humanidade. Do que é que Salomão está falando? Nós lemos. Deus dá riquezas, bens e honra ao homem, mas às vezes Deus não lhe permite desfrutar. Diferentemente do homem do último capítulo, que só deseja ter, o homem deste capítulo tem tudo o que deseja. Contudo, este é o problema. Ele nem sempre desfruta do que tem. Nas palavras do reformador Lutero, este homem tem tudo para levar uma vida feliz, porém, infelizmente, ele não tem uma vida feliz. Porque Deus não lhe permite desfrutar. Talvez tenha sido uma doença que lhe roubou as forças. Ou quem sabe foi um problema familiar que lhe tirou a alegria. Pode ter sido uma tragédia da natureza que de repente apareceu e destruiu tudo o que ele tinha. Seja como for, esse homem se decepcionou. Ele até teve prosperidade, mas não encontrou felicidade. É o que vemos no caso comparação que surge entre os versos 3 e 6. O sábio escreve: um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem ao menos recebe um enterro digno, tem melhor sorte que ele. Ela nasce em vão e parte em trevas, e nas trevas o seu nome fica escondido. Embora jamais tenha visto o sol ou conhecido qualquer coisa, ela tem mais descanso do que tal homem. Pois, de que lhe valeria viver 2000 anos sem desfrutar a sua prosperidade? Afinal, não vão todos para o mesmo lugar? 100 filhos e muitos anos. Que imagem é essa, gente? É a imagem de um homem próspero segundo o Antigo Testamento. E é a imagem de uma mulher exausta. 100 filhos não é brincadeira. Ainda assim, esse homem próspero e longevo perde, em um sentido, para uma criança que nasce morta. Entenda bem,
Salomão não está defendendo a morte como algo romântico, como se vê nos nossos dias. O sábio está comparando a morte de um bebê à vida de um homem próspero, porém infeliz. O estudioso Philip Ryken traduziu o ensino de Salomão com as palavras: é melhor nascer morto do que viver morrendo todos os dias. E o pastor Warren Wiersbe fez o mesmo perguntando: de que adianta acrescentar anos à vida se não damos vida aos anos? Como você responderia? E mais, como é que nós medimos a felicidade? Normalmente nós medimos a felicidade de alguém através de fatores externos: dinheiro, fama, casa, viagem, Instagram. Contudo, o que o rei de Jerusalém está nos dizendo é: uma pessoa pode ter tudo isso e ainda assim ser profundamente infeliz. Por quê? Porque diferentemente da criança que nasce morta, tal pessoa não tem descanso na vida. Ela está sempre correndo para ter mais, está sempre com medo de perder o que tem, está sempre entediada com o que já conquistou. Por mais que tenha tudo o que os seus olhos desejam, ela nunca se acha plenamente feliz. Será que esse é o nosso retrato, gente? Não deveria ser. Nosso retrato tem que ser mais parecido, por exemplo, com o que encontramos na carta aos Filipenses. Vocês se lembram? Seu autor, o apóstolo Paulo, está preso em Roma, aguardando o julgamento que pode determinar a sua morte. E você espera ler um texto triste e em tom de despedida, mas não é o que você encontra em Filipenses. Filipenses é uma espécie de manifesto da felicidade cristã. No capítulo 4, ele escreve: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Qual é o segredo, segundo o apóstolo, de se levar uma vida contente em toda e qualquer situação, gente? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas não interprete esses versos como se eles nos ensinassem que agora nós podemos fazer absolutamente qualquer coisa no Senhor. Do tipo, saltar de um avião sem paraquedas. Faça isso. Ou caminhar em meio a um tiroteio como se você não pudesse ser atingido. Leia o texto dentro de seu contexto. Se o fizer, você vai perceber, a mensagem é clara. Os crentes podem ser felizes. Os crentes podem ser contentes em toda e qualquer situação, desde que Deus os fortaleça. Foi o que o mesmo apóstolo ouviu do Senhor, quando estava lutando com aquele tal de espinho na carne. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, escreve Paulo aos Coríntios. Mas ele me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, conclui Paulo, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse
em mim. Você entende isso, irmão? Para ser feliz, você não precisa ter tudo o que os seus olhos desejam. Você não precisa de riqueza, saúde e longevidade. Para ser feliz, tudo o que você precisa é ter a graça de Deus, a bênção de Deus, a presença de Deus na sua vida. É o que assusta o mundo, inclusive. Nós podemos ser felizes, muito felizes, mesmo que não tenhamos nada em comparação com o mundo. Porque nós temos descanso, gente. Nós não precisamos viver correndo de um lado para o outro, em busca de algo que nos promete felicidade. Eu e vocês já podemos descansar em Deus, em quem encontramos verdadeira e profunda felicidade. O rei Davi, depois de perder tudo o que tinha para o próprio filho, no Salmo 63 declara, de dentro de uma caverna: Senhor, a tua graça é melhor do que a vida, ou do que tudo na vida. E a minha alma está satisfeita em ti agora, mesmo que eu não tenha nada. Como o meu corpo ficava satisfeito nos dias dos grandes banquetes. Em outro salmo, mesmo o rei nos ensina: deleite-se, não nas bênçãos do Senhor, mas no próprio Senhor. Entregue a sua vida, não às coisas deste mundo, mas ao Senhor da vida. Confie nele, espere por ele, descanse nele. É o que precisamos ambicionar, gente. É o que temos que buscar. Pois a vida debaixo do sol é cheia de decepções. Quais são elas? Depois de nos dizer que prosperidade não garante felicidade, o mestre de Eclesiastes acrescenta: sonho não garante realização. Versos 7 e 8. Todo o esforço do homem é feito para a sua boca. Contudo, seu apetite jamais se satisfaz. Que vantagem tem o sábio em relação ao tolo? Que vantagem tem o pobre em saber como se portar diante dos outros? Do homem próspero e infeliz, Salomão se volta para o homem trabalhador e insatisfeito. Todos os seus sonhos se realizaram. Ele chegou onde sempre sonhou em chegar, só para descobrir que o seu apetite nunca se satisfaz. É uma ilustração externa, irmãos, que revela uma realidade interna. Assim como o corpo parece ser dominado pela boca, a alma parece ser conduzida por desejos insaciáveis. O homem se alimenta para trabalhar e trabalha para se alimentar. O homem sonha em realizar e realiza para sonhar de novo e de novo. Ou seja, ele nunca se vê plenamente realizado. Talvez a sabedoria seja a solução. Será? Salomão pergunta: que vantagem tem o sábio em relação ao tolo neste assunto? Os dois sonham,
Os dois alcançam alguma realização na vida. Os dois, porém, permanecem insatisfeitos. E o que dizer do pobre carismático? Que vantagem tem o pobre em saber se portar diante dos outros? Entenda. Ele é simpático. Ele é sábio em seus relacionamentos, mas será que ele é satisfeito? Plenamente satisfeito? Não. Como o rico, o pobre vive sonhando com uma vida melhor. Se sonhos não realizam a alma, gente, como viver? Será que há algum caminho melhor? Salomão nos apresenta no verso 9. Ele escreve: melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que sonhar com o que se deseja. Isso também não faz sentido. É correr atrás do vento. Contentamento outra vez. Em vez de viver sonhando com a novidade que promete realização, Salomão está nos exortando: contentem-se com o que vocês já têm. Por quê? Porque talvez os sonhos nunca se realizem, gente. E mesmo que se realizem, eles jamais serão capazes de nos realizar por completo. Você concorda com o sábio? Eu espero que sim. Pois sonhar, em um sentido, pode ser extremamente perigoso para mim e para você. É melhor contentar-se com o que os olhos veem do que sonhar com o que se deseja. Por quê? Porque o desejo, está nos ensinando Salomão, jamais é plenamente satisfeito. Um comentarista coloca: ele está sempre viajando, mas nunca chega em casa. Ou está sempre insatisfeito em casa, e por isso vive viajando em busca de realização. Isso é perigoso, gente. Ao nos colocar no modo viagem, que não é só um canal de TV, o desejo nos prende com sonhos que nunca vão nos realizar. E como nunca nos realizamos, nós seguimos no modo viagem, procurando, provando, testando, nos arriscando. Cada vez mais é perigoso. Alguém que não se realiza com o sexo no casamento, por exemplo, pode se tornar um adúltero, porque está sempre sonhando com mais. Alguém que não se dá por satisfeito com a bebida casual, pode se tornar um alcoólatra, porque está sempre sonhando com mais. Alguém que não se dá por realizado no hobby que pratica de vez em quando, pode vir a negligenciar a família, o trabalho, a igreja do Senhor, porque está sempre sonhando com mais. Não precisa ser assim. Eu e vocês não precisamos ser escravos de sonhos e desejos que nunca nos realizam. As únicas correntes que Deus quer que usemos
são aquelas que nos prendem a Cristo. São aquelas que nos fazem escravos, servos de Cristo. Em outras palavras, eu estou te dizendo, irmão, todos os dias, não é só os domingos não, todos os dias, você precisa morrer para o seu eu. E você precisa viver para a glória de Cristo. Por quê, pastor? Porque os seus desejos não são o seu Deus. Porque os teus sonhos não são tua vida. Foi Jesus quem disse: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É um convite à morte, inclusive dos nossos desejos egoístas. E ao mesmo tempo é uma promessa de vida e liberdade naquele que jamais nos decepciona. Não se deixe escravizar por sonhos ou desejos. Mas não me entenda mal. Eu não estou aqui falando de complacência. Eu estou falando muito mais de contentamento no Senhor. A complacência nos diz: as coisas nunca vão mudar, os meus sonhos nunca vão se realizar, logo, por que me dar o trabalho de sonhar? Não é isso. O contentamento no Senhor nos diz o seguinte: nada é impossível para o meu Deus. Logo eu posso sonhar e sonhar grande. Eu devo perseguir os meus sonhos, entendendo, porém, que a minha realização não depende da realização dos meus sonhos. A minha realização depende de Deus, que pode me fazer feliz em qualquer trabalho, lugar e a qualquer hora do meu dia. Você crê nisso, irmão? Então, se você crê nisso, não perca o hoje, porque vive sonhando com o amanhã. Irmão, você crê nisso? Então para de sonhar em viver e vive agora tudo que Deus te permite para a glória do nome dEle. Não fique esperando a aposentadoria. Não coloque tudo na próxima viagem. Não espere a próxima grande coisa para ser feliz. Não. Você, hoje pela manhã, seja qual for a tua circunstância de vida, se está no Senhor, você pode ser contente com tudo o que Ele já te deu, com tudo o que Ele é para você, com tudo o que Ele fez por você em Cristo Jesus. Prosperidade não garante felicidade, sonho não garante realização. E para terminar, o sábio ainda nos diz que debaixo do sol, pergunta não garante resposta. Versos 10 e 11. Tudo o que existe já recebeu nome, e já se sabe o que o homem é. Não se pode lutar contra alguém mais forte. Quanto mais palavras, mais tolices e sem nenhum proveito. Tudo o que existe já recebeu nome. Como assim? Quem deu nome a tudo o que existe? Deus, queridos. Pensando muito provavelmente a partir do relato de Gênesis, Salomão está nos lembrando que Deus é Criador e soberano. E o homem, diz ele, já se sabe o que o homem é. Sabemos mesmo. O homem, ao contrário de Deus, nem é criador, nem é soberano.
O homem foi criado por Deus para conhecê-lo e servi-lo. Contudo, porque preferiu ouvir o sermão da serpente, o homem caiu de seu estado original de santidade e desde então tem vivido em um perpétuo estado de vaidade, rebelde, procurando a alegria ou o significado da vida em coisas efêmeras. É por isso que o mestre insiste: não se pode lutar contra alguém mais forte. Se Deus é soberano e nós somos pecadores, por que vamos medir forças? Por que vamos nos opor a Ele? Por que queremos dissecar a mente de Deus, compreendê-lo exaustivamente? Não dá. Jacó se atreveu e saiu mancando. Jó tentou e teve que pedir perdão, pois quanto mais palavras, mais tolices e sem nenhum proveito. Você não tem como lutar contra Deus. Você pode tentar, não vai ter sucesso. E eu posso levantar 1000 perguntas. Ele não é obrigado a responder. Então, como ficamos, gente? É o que o sábio e nós queremos saber. Ele propõe verso 12. Na verdade, quem sabe o que é bom para o homem nos poucos dias de sua vida vazia, em que ele passa como uma sombra? Quem poderá contar-lhe o que acontecerá debaixo do sol depois que ele partir? São perguntas que, sem contexto, ficam sem resposta. Quem sabe o que é bom para o homem debaixo do sol? O que vai preenchê-lo de verdade? Ou qual é o real significado da vida? Será dinheiro? Poder? Sabedoria? Prazer? Já se verificou que nenhuma dessas coisas é a resposta. Então quem sabe, gente? Quem sabe o que é bom para o homem no presente? E quem sabe o que vai acontecer no futuro? Deus sabe, cristão. Ninguém aqui precisa se desesperar. Ninguém precisa lutar com Deus. Deus sabe. Deus governa. Deus está no controle de todas as coisas. De modo que o seu povo pode descansar. Mas a gente consegue mesmo? Ao lado do caixão de alguém querido, quase sempre nós perguntamos: por que, Senhor? Por que ele? Por que ela? Por que agora? Ao recebermos um duro diagnóstico, nem sempre nós nos aguentamos. Então nós questionamos a Deus: Senhor, por que eu? Por que meu filho? Por que minha filha? Por que agora? É assim ou não, gente? Como é que descansamos? O que fazemos quando temos perguntas, mas não temos respostas? Lembremos de quem é o nosso Deus. De acordo com o texto, Ele é o Criador dos céus e da terra. O nosso Deus deu nome e governa todas as coisas. Lembremos também que o nosso Deus é forte e poderoso, de modo que contra Ele ninguém pode lutar.
Lembremos ainda que o nosso Deus é bom e que Ele sim, Ele sabe o que é melhor para o seu povo. Quando o mundo vai mal e as coisas da vida ficam estranhas e difíceis, é nele que nós devemos descansar. Deus está no controle. Ele sabe o que está fazendo. Deus é bom e ama o seu povo de maneira especial. Logo, irmão, você não precisa de todas as respostas da vida, você só precisa de Deus. Você só precisa confiar nele. Ele é bom, justo e jamais erra no que faz. E lembremos ainda, Deus não quer apenas nos revelar sua resposta. Deus está sempre muito mais interessado em operar sua vontade em nós, o que significa Ele quer nos santificar. E nem sempre é um processo fácil ou curto. Por que você acha que Israel peregrinou 40 anos no deserto? Ou por que será que o sofrimento de Jó nos é apresentado em um livro com mais de 40 capítulos? Deus estava trabalhando na vida deles. Deus está trabalhando na nossa também. Então, em vez de lutar, meu convite para você é: descanse na bondade do Senhor. Joga as armas abaixo e aceite a providência do Senhor. Curve-se e seja submisso à vontade do seu Deus. Ele está nos santificando. Ele está nos preparando. Para o quê, pastor? Para o futuro incomparavelmente melhor do que qualquer presente que tenhamos. Salomão pergunta: quem poderá contar ao homem o que acontecerá? John Lennon, em sua música famosa Imagine, respondeu assim: imagine que não há céu. É fácil se você tentar. Nenhum inferno abaixo de nós. E acima apenas o céu. Imagine todas as pessoas vivendo para o hoje. Imagine que não há países, não é difícil de fazer. Nada pelo que matar ou morrer e nada de religião. Imagine todas as pessoas vivendo em paz. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Espero que um dia se junte a nós. E então o mundo viverá como um só. A letra é romântica. A melodia é atraente. Mas sinceramente a mensagem é fraca, irmãos. Eis o melhor que o mundo pode fazer: imaginar outra realidade. Fingir que não se conhece a realidade. Não é a resposta dos Salmos. Não é a resposta de Eclesiastes. Essa não é a resposta da Bíblia. Se Salomão pergunta o que acontecerá ao homem no futuro, Jesus oferece a resposta. Em Apocalipse 21, ele declara: eis que estou fazendo novas todas as coisas. Escreva isso, João, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Em João 14, Jesus prometeu: na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim,
eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Essa é a resposta da Bíblia. Eu e vocês não podemos transformar a terra em um céu. Mas chegará um dia em que o Filho de Deus nos dará um novo céu e uma nova terra, incomparavelmente melhores do que o que temos no presente. Você gostaria de estar lá? Pelo que ouvimos, há um caminho. Qual é? Na sequência do mesmo capítulo de João, Tomé perguntou a Jesus: como podemos saber o caminho? E Jesus lhe disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho. E não há outro. Eu sei que nem todo mundo gosta de ouvir isso. Mas este é o ensino claro das Escrituras. Não é verdade que todos os caminhos levam a Deus. Só Jesus o faz. Então, se o Espírito Santo estiver lhe convencendo disso, nesta manhã, meu apelo para você é: arrependa-se dos seus caminhos. E depois creia no caminho de Deus, ou seja, creia em Cristo. Creia que Jesus nasceu para ser caminho entre Deus e seu povo. Creia que Jesus morreu para nos fazer o caminho, assumindo a nossa injustiça na cruz e dando-nos a sua justiça diante de Deus. E creia também que em breve Jesus voltará para nos levar pelo caminho da vida eterna. Pastor, mas e até lá, como é que vivemos? Irmãos, sejamos realistas. Nós vivemos em um mundo quebrado, em um mundo manchado pelo pecado. O que significa que eu não vou conseguir escalar todos os muros com sucesso. Nem você vai ter todas as respostas para todas as perguntas que você tem. Debaixo do sol, a vida é cheia de decepções. Mas isso não é tudo, gente. Sejamos realistas, mas também sejamos crentes cheios de esperança. Ao final do segundo livro das Crônicas de Nárnia, depois da batalha contra a feiticeira branca, as crianças são coroadas no castelo de Cair Paravel. E durante a cerimônia, uma das cenas mais marcantes do livro, o grande leão Aslan declara: quem é coroado rei ou rainha de Nárnia será para sempre rei ou rainha. Irmãos, a nossa hora também vai chegar. Por agora ainda estamos na batalha. Perguntas ficam sem resposta. Sonhos nem sempre se realizam, jamais nos realizam plenamente. Prosperidade não nos dá felicidade. Essa é a vida debaixo do sol. Em breve, porém, nós receberemos do próprio Rei da Glória a coroa da vitória. Confiemos nele. Esperemos em Cristo. E nós não seremos
decepcionados. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vá ao Senhor em oração mais uma vez, respondendo aquilo que você ouviu de sua palavra e preparando-se para a mesa do Senhor.